O suco de Brasil não para de nos surpreender. Há mais ou menos uma semana atrás, eu ainda estava em São Paulo, quando foi anunciada a informação ali de que o governador do estado de Sergipe teria anunciado a sua chapa para 2026. E dentre os nomes apontados ali, estaria o nome do senador Alessandro Vieira e do secretário de governo do estado do Rio de Janeiro, André Moura. Figura muito conhecida no noticiário policial brasileiro, ou por ter seu nome envolvido em várias polêmicas e acusações, ou por ter pessoas do seu entorno denunciadas ou investigadas por conta de relações problemáticas com o crime. Tanto que, recentemente, o nome dele foi associado ao TH Joias e ele é apontado ali como o secretário que ligou pessoalmente para que os deputados estaduais do Rio de Janeiro tirassem da cadeia o Rodrigo Bacelar, um dos seus padrinhos políticos lá no Rio de Janeiro, segundo informações de vários portais de notícia. Eu tinha trazido aqui, inclusive, a informação de que era muita hipocrisia do Alessandro Vieira estar na frente, nesse momento, da relatoria de uma CPI para combater o crime organizado, convocar ali para depor o TH Joias e o Rodrigo Bacelar e ignorar o André Moura. Agora, meu amigo e minha amiga, saiu uma matéria no Globo falando algo que eu venho denunciando há vários dias. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque até mesmo o autor da matéria é um conhecido do nosso canal e acompanha o meu trabalho, que a gente sabe. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, já tem alguns dias que eu tenho questionado a hipocrisia do senador Alessandro Vieira, que neste momento ele relata a CPI do crime organizado, porque aqui em Sergipe ele é muito próximo a uma figura política do Rio de Janeiro, que é daqui de Sergipe, na verdade, mas que tem uma atuação no Rio de Janeiro como secretário de governo do Cláudio Castro, e que, segundo assessores ligados ao governo do Cláudio Castro, para ser bem específico, um assessor chamado Victor Travancas, tinha pedido a exoneração do cargos da pasta que ele tinha lá na Casa Civil no Rio de Janeiro, alegando que o André Moura seria um criminoso e que, inclusive, ele seria muito próximo ao TH Joias. A gente já mostrou aqui, inclusive, no canal, fotos do André Moura nas redes sociais do TH Joias. Já mostramos também, inclusive, a relação muito próxima do André Moura com o Rodrigo Bacelar. E alguns dias atrás eu trouxe essa imagem que vocês estão vendo aí, publiquei lá no meu Instagram, fiz um vídeo, inclusive, questionando o senador Alessandro Vieira, que dizia em diversas oportunidades que tinha a possibilidade de falar que o André Moura deveria estar dentro de uma cela na cadeia, que é o lugar onde supostamente os criminosos deveriam estar, e não disputando política. Aqui em Sergipe, há mais ou menos um mês e meio atrás, ele deu entrevista em um veículo da mídia local, dizendo que depois que ele foi eleito senador, ele pôde provar para algumas pessoas, mandando uma direta para o André Moura, que dava sim para fazer política estando em Brasília sem ser malandro. E falou que não subiria no mesmo palanque que o André Moura e que não pediria votos para o André Moura. Agora a gente está vendo aí do lado o senador Alessandro Vieira. E aí eu comecei a fazer alguns questionamentos, né? Inclusive aqui no meu próprio canal. Se o Alessandro Vieira iria convocar, por exemplo, o André Moura para depor. Afinal, segundo o Victor Travancas, que é um assessor ligado ao governo do Cláudio Castro, o André Moura seria um criminoso. E de onde é que eu tirei essa informação? Esta matéria foi publicada no dia 17 de novembro na Folha de São Paulo. A gente fez vídeo aqui no canal no dia, inclusive, falando sobre isso. Só que fala sobre essa carta aqui, ó, essa carta de pedido de exoneração, que foi enviada no dia 4 de novembro pelo Victor Travancas, para o governador Cláudio Castro. E dentre as coisas que ele diz aqui, por exemplo, é que ele traz que não dá para continuar no governo com um criminoso como André Moura, que apesar de ter tido a sua condenação extinta pelo Supremo Tribunal Federal por crimes de corrupção em um acordo de não persecução penal, ele não deixou de ser criminoso, é o que diz o Victor Travancas, tanto que eu vou ler para vocês aqui o trecho que ele fala. A decisão que ora apresento não nasce de desalento, mas de profunda inconformidade com a continuidade do secretário de governo André Moura na pasta. No que pese o STF ter extinto a punibilidade deste criminoso, o mesmo não significa que não existiram os fatos ocorridos e a corrupção por ele praticada. Um governo que pretende combater o crime organizado não pode ter entre seus membros um secretário que mantém íntima relação, conforme postagens públicas no Instagram, com o traficante TH Joias. E aí a gente vai lembrar que quando teve na semana passada a discussão sobre se o Bacelar ele seria solto ou não, o Cláudio Castro supostamente liberou a bancada para poder decidir o que quisesse, a bancada do governo. O Rodrigo Amorim, que era líder do governo do Cláudio Castro e presidente da CCJ lá do estado do Rio, se não me engano, disse inclusive que não tinha mobilização nenhuma do governador, mas que o André Moura decidiu por conta própria ligar pedindo para votarem
para os deputados soltarem o Bacelar, sob o risco, inclusive, segundo relatos colhidos ali pelo Globo, de se ter suspensão de recursos que deveriam ser passados para os deputados. Está ali, ó. Secretário de governo procura deputados e pede votos a Bacelar. Líder na Assembleia nega interesse do Palácio. Iniciativa teria partido do próprio André Moura, que é um dos indicados de Bacelar no primeiro escalão do governo fluminense. Quando eu disse para vocês aqui que o André Moura ele é muito conhecido por aparecer ou em páginas policiais por responder crimes ele mesmo ou por pessoas próximas, é porque se você pegar informações de 2006, 2007 para cá, o tempo inteiro aparece o nome do André Moura ou de alguém no entorno dele em algum tipo de problema. Mais recentemente a gente viu durante a pandemia da Covid-19 aquela história envolvendo o tal Rei Arthur e as OS lá no Rio de Janeiro. O nome dele chegou a ser apontado, mas ele acabou, se safando, não encontraram nada que comprometesse pessoalmente o André Moura. Ano passado, durante a eleição da prefeitura aqui em Aracaju, cerca de 50 pessoas foram presas recebendo dinheiro supostamente pela compra e venda de votos ali na campanha da filha do André Moura. E agora a gente viu essa situação toda envolvendo aí o André Moura e o acordo de não persecução penal que ele formalizou junto com a Procuradoria-Geral da República. E tem um detalhe importante que eu preciso trazer para vocês, tá? Eu falava muito pouco de política local aqui em Sergipe, né? O meu canal aqui é para falar sobre política nacional. O que é que eu tenho feito desde maio? Eu tenho utilizado a minha rede social Instagram para poder fazer denúncias localmente aqui. Tem tido muita repercussão, várias denúncias que eu tenho feito aqui tem tido ali um resultado positivo. Eu formalizo as denúncias no Ministério Público, depois a gente busca saber os resultados ali, procura as autoridades para procurar resolver os problemas que a gente tem apontado nas denúncias, e muita gente aqui da política local não me conhecia, específico do campo da direita local aqui, né? Tanto que na semana passada, quando eu fiz uma crítica especificamente a um certo político aqui, ele me ligou, conversou comigo mais de meia hora, tentando se justificar, depois foi para grupo de WhatsApp dizer que agora em Sergipe tem um tal Carlito Neto, que é metido a blogueiro de política. E eu falei para ele, inclusive, que eu iria cobrar o senador Alessandro Vieira sobre essas questões envolvendo ali a proximidade dele com o André Moura e a proximidade do André Moura, supostamente, né, com o TH Joias e com o Rodrigo Bacelar. Já que ele teria convocado ali o Rodrigo Bacelar e o TH Joias, ele não iria convocar o André Moura porque ficaria parecendo uma hipocrisia, um relator da CPI do crime organizado estando ao lado de uma pessoa que tem relações, segundo colegas de governo, com o crime organizado. E aí eu tinha mostrado, inclusive, essa foto aqui. Vai lá no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram que vocês vão ver aqui essa imagem. Eu publiquei no sábado passado, eu cheguei em São Paulo na sexta-noite, essa chapa foi divulgada. Quando foi no sábado, eu fiz o vídeo falando sobre essa foto aqui. E aí, meu amigo e minha amiga, a matéria aqui, e é interessante, né? Porque o senhor Bernardo Melo, que é esse rapaz bem jovenzinho aqui, ó, ele é aquele que escreveu aquela matéria junto com a Luísa Mazzulo, alegando que eu faria parte do gabinete do ódio do PT. E aí eu divulguei a íntegra do áudio com a entrevista que eu fiz com a Luísa Mazzulo, desmentindo a versão deles e provando, inclusive, que as pessoas que eles alegam, né, que eu estou junto nesse tal gabinete do ódio do PT, duas eu não tenho contato nenhum, nem conheço, outras duas eu processei ou fui processado por essas pessoas. Então, qual que é o sentido de nós estarmos dentro de um gabinete do ódio, articulando ataques ao bolsonarismo ali, se eu não falo com as pessoas que eles mostraram? Algumas me processaram, outras eu processei e outras eu nem conheço. Na época, inclusive, a Luísa ficou com raiva, a Luísa Mazzulo, que escreveu a matéria junto com o Bernardo Melo, e decidiu, inclusive, incluir o meu nome na matéria do site, porque eles não tinham incluído nem meu nome no site, eles só tinham incluído meu nome na versão impressa do jornal O Globo. Quando eu divulguei em uma live a íntegra do áudio, ela foi incluir o meu nome na matéria do site, pensando que iria me afetar de alguma maneira. Tanto que essa matéria, agora que eu tenho feito denúncias aqui em Sergipe, vez e outra, algum indivíduo aqui ligado à direita compartilha: o Carlito é ligado ao gabinete do ódio do PT. E podem compartilhar, vocês só precisarão provar essa situação, porque a Luísa Mazzulo não conseguiu comprovar, mas aparentemente o seu Bernardo Melo continua me seguindo. Por quê? Tudo que está nessa matéria aqui que ele escreveu, eu venho denunciando há mais ou menos uns 15 dias no meu Instagram com frequência. Inclusive, várias informações que foram citadas aqui, eu trouxe nos meus vídeos também, tanto aqui no canal do YouTube, quanto lá no meu perfil do Instagram. E aí é importante a gente trazer uma outra informação aqui, que é o seguinte: o André Moura tem vendido a ideia aqui, localmente, que ele é inocente, que ele não teve nada em relação à corrupção e tudo mais, e eu já falei que ele é um criminoso. Por que eu falei que ele é um criminoso? Assim como disse o Victor Travancas. Porque no acordo de não persecução penal, que está presente no Código de Processo Penal, no artigo 28A, se não me falha a memória,
para que o Ministério Público formalize um acordo de não persecução penal e o acordo seja fechado junto com o indivíduo que cometeu a conduta apontada como criminosa, ele obrigatoriamente precisa confessar o crime que ele cometeu. E aí se oferece outras alternativas. No caso do Ministério Público envolvendo o André Moura, no caso a Procuradoria-Geral da República, que olha a ironia, tinha denunciado ele chegou a ser condenado, né? Depois tinha recurso ali, evidentemente, porque o julgamento foi apertado. E aí depois a Procuradoria-Geral da República apresentou um acordo de não persecução penal. Traduzindo, o André Moura precisou confessar o crime que ele teria cometido e se comprometeu em pagar uma pecúnia de aproximadamente R$300 mil, que foi nada, para os cofres públicos da cidade de Pirambu, porque o valor que teria sido apontado ali no desvio que teria ocorrido ali para o André Moura, teria sido entre 1.200.000 e 1.600.000. Só para vocês terem noção, por exemplo, nesse caso específico, porque tem outras denúncias que são apresentadas, tá? Mas neste caso específico, a Prefeitura de Pirambu pagava a linha telefônica que o André Moura utilizava, pagava compras que ele fazia em supermercados, botava a nota fiscal ali como se fosse distribuição de cesta básica para a Prefeitura, e André Moura foi pego com a boca na botija, pelo que diz vários relatos aqui apresentados materialmente na investigação que a polícia conduziu, e tem até uma gravação dele com um membro do Tribunal de Contas aqui agradecendo. E aí eu quero trazer essas informações importantes. Ó. Caixa de cerveja e ligação para juiz. A condenação que fez secretário de Castro pagar 300 mil para evitar prisão. Ele foi condenado, se não me engano, a mais de 8 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, tanto que ele não pôde ser candidato em 2022, estava inelegível. E aí segue aqui, ó. A condenação em 2021 deixou o Moura inelegível pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Em 2023, no entanto, Moura firmou um acordo de não persecução penal, no qual se comprometeu a devolver cerca de 300 mil à Prefeitura de Pirambu para reparar os danos causados pelo crime por ele perpetrado. Isso deve estar no acordo de não persecução penal, né? Para estar aqui grifado pelo Bernardo Melo. E aí o STF declarou extinta a punibilidade, mas isso não quer dizer que o crime não foi cometido. E aí em entrevistas aqui em Sergipe, o que é que o André Moura tem falado? Ele fala que os processos foram arquivados, sem mencionar, primeiro, o pagamento da pecúnia, sem mencionar o acordo de não persecução penal e sem mencionar a admissão dos crimes que ele cometeu. Obrigado, viu, Bernardo, por continuar acompanhando meu trabalho aqui, mesmo vocês tentando me queimar, tá aí, ó. Mais uma vez vocês utilizando o material que eu denuncio aqui para produzir matéria. Inclusive, Luiz e Bernardo Melo, né? Luiz Amazulli e Bernardo Melo, me mandem mensagem aí se retratando. Vocês me incluíram a história de que eu era membro de um gabinete do ódio que é falsa. E vocês sabem disso. E agora eu tô utilizando materiais que eu tenho trazido aqui na internet para produzir uma matéria. E aí aqui traz as informações do que teria acontecido, né? Que o André Moura foi condenado porque ele tinha sido prefeito da cidade de Pirambu, depois que deixou a prefeitura de Pirambu, além das contas estarem sendo pagas, algumas contas dele serem pagas pelo município, até compras para a casa dele eram pagas, por exemplo, pela prefeitura, só que segundo a investigação, essas compras constavam como cesta básica distribuída para a população, que eram pagos pela prefeitura de Pirambu. Em um dos comprovantes, por exemplo, que se teve acesso na investigação, trazia a menção do seguinte ali, ó, que ele teria pego, supostamente, ou que alguém da família dele teria pego, 5 caixas de cerveja. E ali tá escrito, para o desfile na casa de AM, André Moura. Quem é que assinou, Carlito, essa retirada de mercadoria? Lara Ferreira, esposa do então deputado. E aí, meu amigo e minha amiga, pra gente entender tudo que tá acontecendo aqui, eu vou deixar a matéria na íntegra, porque é muita coisa, não dá pra gente trazer tudo aqui. Mas, recentemente, foi divulgada ali uma chapa entre Alessandro Vieira e André Moura. E eu questionei, né? Porque até um mês e meio atrás, Alessandro Vieira achava que o André era um criminoso. E agora ele está do lado do André e pior, ele relata a CPI envolvendo o crime organizado do Rio de Janeiro, que o André tem relação direta com alguns indivíduos interessados nesse caso, que é o caso do TH Joias e do Rodrigo Bacelar e do próprio governador Cláudio Castro. E aí tá aqui, ó. Isso aqui, após entrar em contato ali com a assessoria do Alessandro Vieira, né, ele se manifestou sobre essa questão da montagem da chapa, falou da questão da convocação do Rodrigo Bacelar e tentou justificar o injustificável. Vamos ler aqui só pra gente finalizar o vídeo, a justificativa injustificável do Alessandro Vieira. A aliança costurada pelo Mitidieri ainda gera desconforto para os dois postulantes ao Senado. Vieira se elegeu em 2018, quando Moura também tentou o cargo de senador e acabou fora, e na terceira colocação. Nesta semana, Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado,
organizado no Senado, convocou o presidente afastado da LERJ, Rodrigo Bacelar, para depor a comissão. No requerimento, Vieira disse que a presença de Bacelar é necessária para apurar a ameaça representada pela infiltração econômica do crime organizado. Bacelar, que chegou a ser preso, é investigado pelo vazamento de operação da Polícia Federal contra o deputado TH Joias, ex-deputado, né, TH Joias, acusado de ter ligação com o Comando Vermelho. Vieira avalia que a convocação de Bacelar não interfere na aliança de Moura em Sergipe. O ex-deputado é apontado como um dos articuladores da votação realizada pela LERJ na segunda-feira, que revogou a prisão de Bacelar. Por nota, Vieira diz que a CPI tem a missão de apresentar uma radiografia completa da atuação do crime organizado no Brasil, em particular sua infiltração nos poderes. Neste sentido, é impossível fazer um trabalho sério sem olhar com atenção para o Rio de Janeiro. E aí você vai excluir o André Moura, Alessandro? Nem treme a cara, delegado, senador? Nem treme a cara para a figura que você considera um criminoso e que até 1 mês e meio atrás você disse que não subiria no mesmo palanque, que não pediria voto? Alô, políticos graúdos de Sergipe. Muito prazer, Carlito Neto. O blogueirinho, metido a blogueiro de internet, de política e internet. Tá aí, ó, pautando o debate na mídia nacional. Tá certo? Nesse sentido, é impossível fazer um trabalho sério sem olhar com atenção para o Rio de Janeiro. Sobre a montagem da chapa do Estado, ele conclui que esta corresponde à compreensão do governador e seu grupo de que são os dois nomes que de melhor podem representar Sergipe, mesmo com perfis absolutamente diferentes. Bom, não é o que ele dizia, inclusive é um material que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, há um tempo atrás, nas próprias redes sociais. Aqui, eu fiz um vídeo aqui questionando, inclusive, esta aliança dele com André Moura, e não é o que ele dizia, inclusive, sobre a avaliação que ele tinha do André Moura há alguns dias atrás. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que Alessandro Vieira pensava de André Moura. Vamos ouvir aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Já tem um certo tempo que eu tenho utilizado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O André Moura. A avaliação do André ela tem que passar por pelo menos 3 fases. Primeiro é saber quem é o André em Sergipe. André é um cidadão. Vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar o vídeo aqui que é melhor, né? Deixa eu mostrar o vídeo aqui para vocês verem aqui o que é que o senador Alessandro Vieira pensa do nome do André Moura. Vamos trazer aqui para vocês, porque se eu só falar, vai ficar parecendo implicância, né? Que é o que eles estão dizendo aqui, que é perseguição da oposição contra o secretário. Tá aqui, ó. Vamos lá mostrar para vocês aqui a hipocrisia, tá aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Eu venho denunciando isso há várias semanas. Vamos ouvir aqui, ó. Vamos ouvir juntos aqui. Cadê? Olha lá, ó. Vamos lá ouvir juntos, ó. A avaliação do André ela tem que passar por pelo menos 3 fases. Primeiro é saber quem é o André em Sergipe. André é um cidadão que desde o ano 2006 ou 2007 já responde a processos na justiça por conta da sua atuação política, à época na frente da prefeitura de Pirambu. Isso segue na vida dele acompanhando esses problemas com a justiça. A outra coisa que você tem que levar em consideração é que esse poder, essa sensação de acesso a recursos, ela vai acabar agora, esse ano. O governo Temer acaba, essa quadrilha que está lá em Brasília vai ser substituída, não existe nenhuma expectativa de que Temer seja reeleito ou que ele consiga eleger alguma pessoa ligada ao seu grupo, então esse poderio vai acabar. E o terceiro ponto, que eu acho que é importantíssimo, é compreender como é que o André chegou a essa posição. Ele não chegou à posição de líder do governo Temer por conta da qualidade dos seus projetos legislativos ou por conta da sua capacidade de oratório e de articulação. Ele chegou como indicado, como braço direito de Eduardo Cunha, um cidadão que hoje é presidiário em Curitiba, condenado em vários processos por corrupção. Isso não engrandece Sergipe, pelo contrário. Isso diminui Sergipe. O representante de Sergipe não deve ser um homem identificado e reconhecido nacionalmente como participante desse grupo. Deve ser uma pessoa de vida honesta que representa o sergipano. Ou seja, a visão dele no passado é que André não representava o sergipano. Agora é o que melhor representa, que pode representar Sergipe? E aí aqueles agora que estavam tentando fazer uma chacota, né, que não me conhece aqui em Sergipe, chupa essa manga, desenrola essa hipocrisia do Alessandro Vieira, que a gente alertou aqui no canal há 2 semanas, eu falei no meu Instagram também, e agora a gente está vendo aí que o disco não tem combinado muito com a música que está tocando.
Comenta aqui o que você acha disso, colabora com o nosso trabalho aqui, se tornando membro do canal apoiador, colabora com o nosso Pix, apontando o celular para esse QR Code que você vê aqui no alto. Se puder digitar o nosso Pix, se você não conseguiu ler o QR Code, o Pix é esse, ou historiadoroficial@gmail.com. Muito obrigado a todo mundo que está aqui diariamente acompanhando o nosso trabalho. Grande abraço, tudo que eu falei para você está aqui no comentário fixado e até o nosso próximo encontro. Tchau!